abrir a câmera, ela coloca ali depois. Então, bora lá? Vou colocar a vinheta do Barato da Idade. Bora lá. Olá, boa tarde. Eu estava com a câmera fechada, mas depois eu fiquei fora do ar. O Miguel ainda não está. Eu também ainda tive uma certa dificuldade de entrar, porque para entrar no Brasil agora tem. Bom, enfim, depois a gente. Eu te explico direito, e a Daiane também, como é que você Está complicado entra aqui. ainda. Está complicado, mas tudo bem, estamos aqui. Mas isso eu já aprendi um monte de coisa, às vezes também muda, sei lá, o cenário, e aí eu fico meio confusa, mas está tudo certo. E hoje a gente vai trazer aqui um convidado muito adequado para o nosso programa, é uma honra falar com ele, e ele, acho que, deixa eu olhar se ele já está aqui, acho que ele já está aqui. Isso. Vamos trazer o Jorge Félix, nosso meu amigo, companheiro de muito tempo, e a gente vai conversar sobre o livro dele, que ele acaba de lançar. Ele é especialista nessa questão da terceira, quarta, sei lá, quinta idade, e também nosso assunto, né, sobre etarismo. E ele escreveu um livro agora, que ele está lançando, chamado A Difícil Decisão de Envelhecer. Vamos trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer. Cheguei. Jornalista, nosso companheiro, se especializou nessa questão, né, Jorge? Você mesmo pode falar dos seus outros livros e tudo que você já fez, mas seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso programa. Miguel Paiva, não sei se você já conhece o Miguel. Assim, ainda não, estou aqui conhecendo, encontrando pela primeira vez. Talvez do JB, né? Não sei se vocês trabalharam... Mas aí, como o programa chama o Barato da Idade, um dos baratos da idade é ir perdendo a memória. Ou ter uma memória seletiva, né? A memória vai ficando muito complicada, entendeu? Mas, enfim... Pois é. Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre esse novo livro. Depois a gente vai expandindo aqui nossos assuntos, mas eu sei que saiu uma matéria agora há pouco sobre o teu livro, que fala justamente essa questão. Eu acho que a gente podia começar por aí. O Brasil precisa tomar a difícil decisão de envelhecer. O que significa isso, o Brasil tomar essa decisão? Então, Regina, bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, prazer estar aqui com você e com o Miguel. E o que eu quis com esse livro, né, que eu quero, né, é fazer justamente essa provocação. Porque nós temos aí, a gente analisando um pouco historicamente, né, nesses anos recentes, e aí estou falando de décadas, mas são recentes, né? Que você teve essa mudança na sociedade da visão sobre o envelhecimento. Isso vem com a emergência da área de estudos do envelhecimento, da gerontologia, né, que é onde eu dou aula lá na Universidade de São Paulo, e isso fez com que a sociedade caminhasse para tudo que a gente vê hoje, né? Uma tentativa aí da mídia, da academia, da sociedade civil, em termos de direitos, de uma ressignificação da velhice. Mas eu entendo que hoje, né, a gente analisando, olhando para trás, hoje você tem um pouco um excesso desse discurso, né? Não que ele não tenha que existir,
mas esse discurso ele caminhou um pouco até para a negação do envelhecimento, e nós deixamos de lado uma heterogeneidade que caracteriza o envelhecimento. Ninguém envelhece igual a outra pessoa, e principalmente num país desigual como o Brasil. Então, esse livro é quase um grito para nós pensarmos no outro envelhecimento, né? Principalmente no envelhecimento dependente, o envelhecimento das pessoas muito, né, mais pobres nessa sociedade tão desigual, e que eu coloco, né, esse jogo de palavras aí, que está no título, né, a difícil decisão de envelhecer, que vem entre parênteses, porque eu, né, digo que se você não tem uma conscientização sobre o seu próprio envelhecimento, se você tem uma negação da velhice, você também não vai ter uma chance de ter uma sociedade, um governo que tenha uma preocupação maior com a questão do envelhecimento, para que nós tenhamos aí políticas públicas que deem conta de oferecer uma qualidade de vida para as pessoas idosas. Então, em resumo, não é, em termos do conceito do livro, é isso. Eu gostei muito de você dizer uma coisa que eu fiquei muito, muito interessado nessa coisa que as pessoas, elas, de uma certa forma, disfarçam o envelhecimento ou enganam o envelhecimento, como se não estivessem envelhecendo, o que é terrível em termos psicológicos, em termos físicos, né? Você fingir que não está envelhecendo, fingir que o envelhecimento não existe, né? É uma coisa que favorece até quem trabalha contra o envelhecimento institucionalizado, como você prega. E eu acho que é muito interessante, porque isso só faz enriquecer quem vive de atividades cirúrgicas para disfarçar o envelhecimento, a indústria farmacêutica, que acaba favorecendo demais os remédios que lutam contra o envelhecimento, alguns bons, outros não. Quer dizer, e esquece o mais importante, que é a importância que o Estado tem, o governo tem, em criar condições para que você possa envelhecer com dignidade. E isso envolve educação, isso envolve cultura, isso envolve saúde, isso envolve um monte de coisa. Quer dizer, então, eu acho que é muito importante que a gente, como diz o seu livro, a gente aprenda a envelhecer. Entendeu? Porque envelhecer, todo mundo vai passar por isso. É a única coisa que realmente acontece. Bom que a gente envelheça, entendeu? Já é uma grande vantagem, entendeu? Então tem que encarar desse jeito. Nós estamos no lucro envelhecendo. O Miguel, isso né, não quer dizer que as pessoas não estejam, né? Eu sempre gosto de colocar, esclarecer isso, que eu esteja falando contra as pessoas fazerem procedimentos de estética, pintar o cabelo, enfim, o que quiser fazer, né? Como ela se sentir bem em relação à sua aparência. Isso não é isso que eu quero dizer. Mas temos que aproveitar essas novas tecnologias, e principalmente na área da saúde, da medicina, evidentemente. Agora, o que não pode ocorrer é que você deixe a sociedade ser dominada por um discurso do não envelhecimento. Por exemplo, se nós pegarmos o conceito do envelhecimento ativo, que é muito falado, né, foi muito propagado nas sociedades todas, no mundo inteiro, as pessoas deixaram de ver esse conceito como uma meta de recomendação de políticas da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Uhum. E elas começaram a usar isso, né, exatamente como você colocou, a usar esse conceito como uma situação dada em todas as sociedades. Ora, então, se todo mundo envelhece ativamente, se você não tem mais os problemas de dependência, se todos nós estamos envelhecendo bem, né, você partiu desse patamar, você também pode, por exemplo, trabalhar muito mais tempo. Então, esse discurso deu base
para todas as reformas sobre sistemas de previdência, não só aqui no Brasil, mas no mundo, porque ele foi deturpado, né? Então, esse é um sentido, é um tema que eu coloco muito no livro, né? E então você precisa resgatar que, olha, o envelhecimento, né, o segmento idoso da população, ele é heterogêneo. Muitas pessoas vão precisar do Estado, sim, porque não vão dar conta dos custos para você ter qualidade de vida. E, enfim, isso depende de uma conscientização de toda a sociedade. Você fala uma outra coisa que é interessante, né, que não é uma questão fiscal, né, envelhecer, entendeu? Isso é muito interessante. Não deveria nem ser uma questão ligada à parte fiscal, né? Envelhecer deveria ser um prêmio que as pessoas recebem por ter vivido tanto tempo, trabalhado tanto tempo. E você disse assim, você começa a dizer que todo mundo vai envelhecer bem, então por que então não trabalhar mais tempo? E a gente está vendo nesse momento justamente essa luta pelo 5x2, né, e para acabar o 6x1. Então devia haver também essa, digamos assim, essa briga para que você, já que você vai envelhecer melhor, que você tenha mais tempo para curtir esse período, depois de trabalhar tantos anos, né, e a maioria das pessoas trabalhar tão duro, e que você possa aproveitar a tua aposentadoria bem, né, e não doente, precisando de cuidados, mas que você esteja bem para fazer outras coisas que não aquele trabalho. Se você quiser continuar trabalhando também, ótimo. Mas eu queria te perguntar, Jorge, o seguinte: você escreveu Viver Muito, você escreveu esse livro, Viver Muito, você escreveu Economia da Longevidade, e você também fez o argumento para um documentário chamado Alzheimer na Periferia, muito importante isso. O que esse teu livro agora traz de diferente? Então, o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte são artigos que eu escrevi na imprensa, em vários veículos, no Globo, na Folha de São Paulo, na revista Época, que eles um pouco vão marcando alguns assuntos, né, que estão aí na sociedade, e a minha visão e estudos, né, mais pesquisas que eu fiz ao longo desse tempo, porque eu já estou aí há 25 anos, né, no estudo desse tema. E uma segunda parte, que são 2 artigos acadêmicos também, que eu trago para o livro, porque nas revistas acadêmicas, todo mundo sabe, eles têm muito pouca leitura, e eu considerei isso importante, inclusive, dentro da universidade. E depois o livro traz uma parte de anexos, que são os resultados das minhas pesquisas mais recentes, né? E isso que o livro, eu creio que ele é novo para todo mundo, porque o leitor não teve contato com todo esse conteúdo, né, publicado em um livro, né? Esses artigos estavam dispersos, então era difícil de ter uma ideia geral do meu trabalho. E esses dados dessa nova pesquisa que eu estou fazendo, né, uma pesquisa de pós-doutorado, financiada pela FAPESP. E essa pesquisa é sobre dívida, né, endividamento e envelhecimento, né, dívida, cuidado e envelhecimento, que é um estudo comparativo sobre o endividamento das mulheres idosas no Brasil e na França. Então, eu acabo de passar 1 ano na França, voltei para o Brasil no final de março, pesquisei lá, entrevistei mulheres idosas lá na França, porque esse fenômeno do endividamento ele é global, e esse grupo, eu aponto na pesquisa, como esse grupo ele é um grupo hipervulnerável, porque entre as mulheres, a questão de gênero, as mulheres já são vulneráveis, não importando a idade, devido, sobretudo, às desigualdades no mercado de trabalho,
que vão sendo, né, estendidas, vamos dizer, pelo ciclo de vida até a fase idosa, evidentemente, e elas se tornam um grupo hipervulnerável. Né? Essa pesquisa que eu estou fazendo, supervisionada e em parceria com a professora Gita Grindebert, que é a professora emérita da Unicamp, que é uma grande especialista nas questões de envelhecimento. Então, isso também eu trago esse tema no livro, e esse fenômeno do envelhecimento das pessoas idosas é o que eu e a Gita chamamos de financeirização da velhice. Né? Por que você acha que acontece isso, Jorge? Qual é o motivo? A gente imagina, supõe, mas o que você acha que é o motivo principal desse endividamento? Miguel, a gente hoje, dentro do capitalismo contemporâneo, nós temos que analisar a dívida, né, seguindo vários autores aí que publicaram no Brasil e no mundo, seguir uma interpretação de que a dívida ela não tem mais um papel marginal no sistema capitalista hoje. Né? A dívida hoje ela é quase que o objetivo desse quase sistema. Que estimulada, né? Quase não. Ela é estimulada. Porque é uma forma do capitalista ele conseguir uma dupla expropriação. A expropriação tradicional que a gente estuda em Marx pela famosa mais-valia, ou seja, pelo trabalho assalariado, e como esse trabalho assalariado, devido a inúmeros fatores, a globalização, a tecnologia, o avanço da tecnologia e etc., e a informalidade, você tem condições, o capitalista, de manter os salários muito baixos e manter um mercado de trabalho informal ou com uma integração desqualificada no mercado de trabalho, certo? Então, você vê a questão dos Ubers, dos entregadores, etc., mas muitas outras categorias. Então, a dívida dentro desse sistema, ela passa a ser o complemento para a subsistência do trabalhador. Né? Ele fala, olha, eu não vou pagar mais do que isso, o resto você pega lá, compra prestação, pega empréstimo. Os juros viraram... E entra nos juros. Uma nova mais-valia, né? Uma nova mais-valia, né? Então, isso eu acredito ser um pouco que tem um consenso entre economistas e nas ciências sociais. Então, a gente parte desse princípio teórico para explicar esse endividamento das pessoas idosas, que, veja, não é pequeno. De 2020 a 2026, o endividamento da população idosa no Brasil ela cresceu 61%. Nossa! Caramba. Enquanto a parcela da população idosa cresceu pouco mais de 20%. Então, a parcela endividada cresceu quase triplo gravíssimo, do crescimento da população. É gravíssimo, né? Porque isso agrava essa condição que a gente considera ideal, né, para as pessoas idosas, que seria um relacionamento com o Estado, que o Estado favorecesse uma vida mais digna. Isso aí vai justamente o contrário, né? Obriga você a um sofrimento a mais, né, da dívida, que é muito sério. E acredito que as mulheres sejam mais endividadas porque elas vivem mais, porque elas acabam sendo... E elas cuidam mais, né, o da sustento família. da casa. A voz feminina, viu, Miguel? O grande motivo é que elas cuidam mais. Elas têm maior compromisso com o que nós chamamos na academia da ética do cuidado. O que é isso? Enquanto você tem falas delas, ou vamos inverter, dos homens, mas não sobra nem para mim. Não, mas minha renda eu não consigo nem sobreviver com ela. Eu tenho... às vezes eu tenho que pegar também empréstimo e tal, mas ele coloca tudo como uma visão para ele, tá? Mesmo depois dos 60 anos. As falas das entrevistadas, elas são assim, eu não vou deixar o meu neto sem um tênis.
Exatamente. Eu não vou deixar a minha filha sem comida. Eu não vou deixar a minha filha sem uma casa. Então, ela veio para cá. Então, a fala delas é, né, porque a minha pesquisa são mulheres com renda de 3 salários mínimos. Então, é a população mais carente, que só tem o SUS, que não teve uma vida laboral formal durante, né, todo o seu período, e hoje ainda tem uma precarização na relação de trabalho. Então, esse é um dos principais motivos que você tem né, a gente pode caracterizar esse grupo das mulheres como idosas como hipervulnerável. Agora, dando continuidade, né, o raciocínio que eu estava colocando em relação ao endividamento das pessoas idosas, porque hoje também, nessa economia, e isso é muito grave aqui no Brasil, e aí, independentemente de governos, você tem um modelo econômico que ele está excessivamente baseado no consumo das famílias para o crescimento econômico, né? Então, a oferta de crédito, que tem caracterizado a economia brasileira, eu diria desde o período da redemocratização, e é um modelo econômico que ele, vejam bem, ele transfere o endividamento do Estado com a política de austeridade fiscal, ele transferiu para as famílias. Então, eu não vou te dar mais educação, eu não vou te dar mais saúde a contento, eu não vou te dar transporte gratuito, eu não vou te dar habitação, principalmente. Eu jogo tudo isso para o mercado, né? Você vai pegar empréstimos para suprir essas necessidades básicas ou sociais, né? E com isso eu vou impulsionar o consumo e eu vou fazer a economia crescer, né? Só que isso chegou hoje a um limite, porque 40% da população idosa do Brasil está negativada. Não é que ela tenha dívida, ela está em atraso, né? E metade da população brasileira, como as pesquisas têm demonstrado, né? Então, há uma intencionalidade de mobilizar o patrimônio dos idosos, mesmo que seja de um salário mínimo, para impulsionar esse modelo econômico baseado no consumo, né? E isso não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno também na Europa, porque na França você tem essa mobilização, essa captura do patrimônio dos idosos para essa finalidade, por meio de aposentadorias que são muito maiores, por meio de da propriedade dos imóveis, né? Porque os idosos franceses são proprietários de imóveis, se beneficiaram do estado de bem-estar social pós-guerra. Então, existe no mundo hoje, assim, quase que como se sentassem à mesa e falassem, não, é o patrimônio das pessoas idosas que nós temos que ir atrás, uma vez que os jovens estão com tantas dificuldades de entrar no mercado de trabalho e construir patrimônio. E tem solução para isso, Jorge? É mudança de pensamento do governo, é mudança de política em relação aos idosos, é mudança de ideologia. Por onde passa a solução? Porque a velhice, se a gente pensar bem, ela não é glamourosa, ela não traz benefício, ela não traz lucro, ela não é charmosa, entendeu? Como é que vai se mobilizar uma sociedade em relação a isso? E nós cometemos aquele grave erro que é o seguinte: não está acontecendo ainda comigo, então não vou me preocupar, entendeu? Não tomei a decisão ainda de exatamente, envelhecer. exatamente. Como se fosse uma decisão pessoal. O que acontece com o clima, o que acontece com um monte de coisa. Sim. Não vou me preocupar com isso, porque não tá me atingindo pessoalmente. Quando atinge, não tem mais tempo. E aí?
Temos saída? Isso caminhou, a pergunta dele, do Miguel, temos saída? E eu acrescento o seguinte, já caminhamos, já avançamos nesse sentido de alguma forma, ou a gente está estagnado? Não, eu acho que sim, evidentemente tem saída, né? E aí eu vou para a minha pesquisa original sobre a economia da longevidade, né? Que eu conceituei, vamos dizer assim, em 2007, né? Porque o que os países estão fazendo, né? E o Brasil está muito atrasado nisso, que o envelhecimento populacional ele pode sim gerar riqueza. Né? Quando eu comecei em 2007, o meu incômodo, a minha indignação era exatamente essa. Como é que o envelhecimento, que é uma conquista do ser humano, ele só é tratado como um fardo fiscal? Então, a minha dissertação de mestrado lá atrás, né, quase 20 anos, foi exatamente a economia da longevidade. O país pode sim criar uma estratégia de política industrial e escolher o seu caminho para prover essa cesta de consumo das famílias, né, com mais idosos, com produtos e serviços nacionais, né, que você tenha o impulso da indústria nacional. É claro que você não vai conseguir um país completar toda essa cesta de consumo, mas eu acredito que o Brasil ficou atrasado nisso, sobretudo na parte de cuidados. Na parte de medicamentos, o Brasil avançou com o Complexo Econômico Industrial da Saúde, até o governo Temer, quando tudo foi desmontado no Ministério da Saúde, né? Muitas patentes haviam sido quebradas, os remédios baratearam, inclusive, principalmente para o SUS. Né? O governo usou o poder de compra do SUS para baratear esses remédios, que é um dos pesos na cesta de consumo das famílias e também do SUS, e você poderia ter ampliado para outros produtos, enfim, mas isso tudo foi desmoronado, e agora foi retomado nesse Lula 3, né? Agora eu acredito que na sociedade, mas o governo, mas também a iniciativa privada, teria que se voltar mais, porque o que hoje é chamado de economia prateada, é um mero comércio e marketing, porque o que é defendido na teoria da economia da longevidade e pelos outros países em documentos oficiais ou de organismos multilaterais é política industrial. Quer dizer, esses países todos estão vendo o que eles podem produzir para gerar renda, gerar riqueza a partir dessa dinâmica demográfica. Agora, o que a Regina perguntou, nós avançamos muito, o Brasil. Nós avançamos, sobretudo, no marco legal. Né? Então, você pensar que a primeira vez que pessoa idosa foi citada numa Constituição é na Constituição de 88. E, a partir dali, né, foi a primeira decisão de envelhecer, eu diria, né, agora, do Brasil. E, a partir dali, você teve a Política Nacional do Idoso, né, que é bem menos conhecida do que o Estatuto do Idoso, que é a Lei 8842, de 1994. Ela é um desdobramento da Constituição. Depois veio o Estatuto do Idoso em 2003, que é a Lei 10741 de 2003. Agora você tem uma lei de Política Nacional da Pessoa Idosa. E agora, mais recentemente, em dezembro de 2024, nós tivemos a Lei 15069, que é a lei que institui a Política Nacional de Cuidado no Brasil. Né? Então, esse marco legal ele é muito importante. Claro, sempre a gente vai perguntar, mas essas leis vão sair do papel? Essas leis saíram do papel e elas vão dar conta? Mas, se nós não tivermos leis, nós não vamos dar nenhum primeiro passo de cobrar dos governantes. Porque se você não tem lei, você não vai para lugar nenhum.
Mas eu acredito que no SUS você teve uma grande evolução, né, no cuidado com a pessoa idosa. Claro, muita coisa precisa avançar, muita coisa precisa, e inclusive quero lançar aqui que nós precisamos repensar o funcionamento das organizações sociais de saúde, né? Esse modelo precisava ser estudado, né? Eu acho que o presidente da República deveria constituir um grupo de trabalho para que se estudasse o funcionamento dessas organizações sociais de saúde, porque existe, enfim, o modelo foi desvirtuado completamente. Então, isso é um desafio, e outros desafios de políticas, principalmente no mercado de trabalho, porque o discurso liberal ele é sempre para você postergar, né, ter sistemas que posterguem a aposentadoria. Só que o que nós estamos percebendo, e também isso é mundial, que a expectativa de vida aumenta, vem aumentando, mas a expectativa de vida saudável ela está estagnada há décadas no mundo. Então, as pessoas não estão ganhando esse envelhecimento edulcorado que a mídia propaga tanto e a imprensa também propaga tanto, né? No mundo inteiro, no mundo inteiro. Esse é um dado mundial, Regina, da OMS, né? Quer dizer, o ganho de vida saudável ele está praticamente estagnado há muito tempo. Isso é gravíssimo, é seríssimo, porque isso vai de encontro ao que eu ia te perguntar, qual é a finalidade de todo esse trabalho em relação às pessoas idosas? É que elas possam estender a vida útil, trabalhar mais, ou que elas possam fazer uso do que elas merecem, que é um descanso com dignidade, que elas possam ter acesso ao que a sociedade oferece ou que elas possam continuar a trabalhar? Então, é isso que a gente coloca, que é a heterogeneidade, né? A gente não pode analisar essa categoria pessoa idosa como uma coisa única, estanque, né? Então, quem quiser trabalhar, que possa trabalhar, tenha saúde para trabalhar. Quem quiser curtir a sua aposentadoria legítima, etc., merecida, ele também vai poder trabalhar. Agora, o que nós temos que ter políticas que permitam essa escolha, o aumento, né? desse envelhecimento saudável, né? Desse envelhecimento saudável. Porque se nós não tivermos esse envelhecimento saudável, não adianta postergar a idade de aposentadoria. Aliás, essa é uma receita que ela já não está dando mais resultado nos países que aumentaram a aposentadoria. Então, agora, por exemplo, eles estão discutindo na Europa aumentar a aposentadoria, né? Em vários países, e aumentar a média hoje de aposentadoria nos países europeus é de 65 anos, mas eles querem aumentar para ter uma média de 67 anos entre os países. Veja, isso é evidente que é linear, mas nem todo mundo chega aos 65 anos, 67 anos, em condições de trabalhar. Principalmente chegar com saúde. O que acontece? Você vai pressionar os gastos de saúde e vai pressionar, né, no caso do Brasil, os gastos de assistência social. Então, sempre que vem a reforma da Previdência, vai dizer: mas o BPC, o benefício de prestação continuada, né, que é o benefício da assistência social, está crescendo muito. Claro, porque você não contou que as pessoas ficam desempregadas durante muito tempo na sua vida laboral e depois elas não conseguem os critérios de elegibilidade para se aposentar. Então, elas vão recorrer ao benefício de prestação continuada cada vez mais. Sim, claro. Entende como não equaciona? Então, você tem que ter, de fato, um sistema de saúde que possa dar conta dessas demandas novas do envelhecimento e que começam pelas políticas de cuidado. E a gente cresce ouvindo, por exemplo, eu morei muitos anos na Itália, e há muito tempo atrás. E na Itália, a questão da aposentadoria, das pensões, sempre foi uma questão muito séria, muito grave.
eu ouvia o tempo todo que a aposentadoria era a causa de todos os problemas da Itália. Que a Itália não podia crescer porque tinha muito aposentado, e lá já havia uma longevidade um pouco maior. Aí era a questão dos remédios, a questão do auxílio-saúde, a questão de você poder ter uma casa. Então, a gente fica sempre muito, muito apavorado por essas questões do envelhecimento, enquanto não precisava ser assim, né? Eu acho que deveria ser tratado de outra maneira, entendeu? Para que a gente não crescesse ouvindo, e eu era jovem naquela época e já ficava preocupado com isso. Mas, ô Joff, a gente vê no Brasil, por exemplo, não vejo quer dizer, isso na minha concepção, né? Esse impedimento do Estado providenciar esse cuidado, porque a gente vê a necessidade de cuidado desde cedo, desde que o bebê nasce, tem que ir para a creche, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, ou às vezes a família é só a mãe. Então, aí e esse cuidado é para sempre. Digamos que uma família, mesmo de classe média ou de classe mais baixa, tem um filho com problema e que impede que a mãe trabalhe, né, ou alguém da família para cuidar dessa pessoa, se essa pessoa depende do seu trabalho, como é que vai ser? E na fase da velhice também, quando a pessoa, né, chega a um ponto, alguns mais cedo, alguns mais tarde, alguns nunca, né, mas quando chega no ponto de perder a autonomia, vai ter que ter alguém cuidando. E geralmente é alguém da família. Ou é o filho, a filha, normalmente, ou a filha, ou é a filha, ou é a mulher, ou é sei lá, a sobrinha. Geralmente é a mulher que cuida mesmo. Mas pode ser também um irmão, uma irmã, sei lá, alguém da família, se eles não tiverem dinheiro para botar um cuidador. Então, isso aí é uma coisa que é a vida inteira o Estado precisando se organizar para cuidar dos seus cidadãos, né? E aí se coloca essa dificuldade muito maior na velhice, mas ela começa com os bebês, né? A Política Nacional do Cuidado, ela tem os grupos prioritários. Então, são as crianças, não é? Porque as crianças, depois os idosos e depois as pessoas com deficiência. E aí, aqui também dando essa informação, assim, para quem está ouvindo a gente, que isso foi um marco, né, a Política Nacional do Cuidado, que eu considero muito relevante para a sociedade brasileira nesse momento. Mas ela foi muito pouco discutida, discutida não, ela foi bastante discutida, mas ela não foi divulgada, né? Ela não foi debatida socialmente, né, para fora ali do governo, mas foi constituído um grupo de estudo, de trabalho, melhor dizendo, que envolveu 20 ministérios, coordenados pela Laís Abramo. Então, foi fruto de uma discussão muito grande, com pontos muito importantes E por que é o meu espanto? Por que eu estou falando isso? Porque isso está dentro do lar de todos os brasileiros hoje. Ou você vai cuidar, como você falou, da criança, ou do idoso, ou da pessoa com deficiência ou outras necessidades. Porque o ser humano, pessoal, ele é interdependente de cuidado. Todo mundo precisa de cuidado desde a gravidez. Desde o nascimento, da gravidez. Então, isso é muito relevante. E essa lei, né, o ponto principal, na minha opinião, ela é a primeira que reconhece o cuidado como trabalho. E isso muda tudo nas relações trabalhistas, exatamente, nas relações jurídicas, porque não tem mais aquela coisa do cuidado é uma tarefa emocional e que cabe às mulheres, como a sociedade patriarcal sempre... Quase um ato de caridade. Né? Quase um ato de obrigação, de caridade. Né? No meu primeiro livro, eu cito como água para chocolate, não é? A tradição mexicana que a filha mais velha tinha que cuidar, a filha mais nova não podia casar, porque tinha que cuidar dos pais. Então,
Enfim, essa lei ela quebra toda essa lógica, né, que serve e que faz funcionar a economia capitalista desde sempre, o trabalho não remunerado de cuidado. Então, esse é um ponto fundamental. E voltando ao que o Miguel falou, essa questão dos países ricos, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla há 20 anos, né? Porque o discurso é muito assim, o Brasil vai envelhecer antes de ficar rico, e os outros países ficaram ricos antes de envelhecer. E há 20 anos eu falo isso, que eu falo, gente, isso não tem nada a ver. Claro. Porque os países ricos, eles estão diante dos mesmos desafios que os países pobres. É claro que tema relativamente, proporcionalmente, mas como o envelhecimento lá também é muito mais acentuado do que o nosso, esses desafios são quase iguais para eles e para os países do hemisfério sul. Então, tudo que a gente está vivendo aqui, a gente, né, eu coloco isso no meu segundo livro e também nesse, né, repito, né, eu vou repetindo para ver até as pessoas ouvirem. Agora eu acho que algumas pessoas aí já começam a repetir o que eu falava. E é o caso, não é o caso da gente ficar disputando quem é mais infeliz, porque isso não existe. Sim. Mas existe uma questão de solidão nos países ricos europeus muito grande. Sim. A solidão das pessoas idosas, que eu não sei se aqui é tão grande, entendeu? É muito grande também. Mas eu acho que lá... No meu livro tem... Aliás, vou mostrar o livro aqui só para o pessoal, claro, que está... ótimo. Tem um capítulo, Miguel, especificamente sobre essa questão da solidão dos idosos. Tem aqui uma pesquisa muito importante do professor Nivaldo Cerqueira, sobre os idosos, né, as pessoas idosas sozinhas, aqui em São Paulo, mas é uma pesquisa muito relevante e mostra essa quantidade, né, esse quantitativo que a gente não tem ideia. Que é uma das questões talvez mais sérias, né, mais graves, entendeu? É a solidão, que é uma questão que você não consegue resolver financeiramente, entendeu? Sim. A solidão... E aí entra uma importância, uma grande importância, de você criar espaços públicos e espaços de convivência dentro das cidades. E hoje está acontecendo uma coisa muito grave aqui em São Paulo, né? Não sei se todo mundo do Brasil tem essa noção, que é a privatização dos parques. Então, o governo do estado e a prefeitura, eles privatizaram os parques aqui em São Paulo e acabaram, por exemplo, aqui perto da minha casa, tem o Parque da Água Branca. E esse parque tinha um baile, né? 2 vezes por semana tinha o baile da terceira idade no Parque da Água Branca, que era uma tradição na cidade, né? Criado lá no início da redemocratização do Brasil, pelos governos ainda daquela época, e esse baile acabou, né? Esses idosos não frequentam mais o parque, e os outros parques também de São Paulo, né, estão sendo privatizados, estão sendo gourmetizados, e você expulsa numa cidade que tem tão poucos espaços públicos para as pessoas que não têm renda, que não têm aonde ir, porque São Paulo, não sei se vocês sabem, mas não tem praia. Eu morei 9 anos em São Paulo, eu conheço muito bem. A gente sabe. Mas esse é o nosso trunfo, jovem. Eu sou carioca, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Mas eu moro aqui em São Paulo. Estou falando para quem está ouvindo a gente só para... mas eu moro aqui em São Paulo há 40 anos, quase 40 anos. Então, isso é muito grave nesse planejamento das cidades e dos equipamentos públicos, né? Então, você precisaria aumentar isso justamente para essa questão da solidão, que leva à depressão, que leva a idealizações de suicídio. Então, isso é muito grave dentro da sociedade. E quando a gente vê ou cidades que têm políticas, né, de cidade amiga do idoso mais implementadas, que são
pouquíssimas cidades no Brasil que têm programas que efetivamente mudam a vida da população idosa. Então, tudo isso é uma conscientização, não é, do envelhecimento, isso que eu quero dizer com o livro, né? Isso tudo é falta, é a carência de uma conscientização dos próprios governantes que tomam, né? Quando fiz lá atrás essa conceituação da economia da longevidade, eu coloquei você, antes de tomar qualquer atividade, qualquer ação pública ou empresarial, você pensar na população que você vai fazer aquilo, Claro. né? Para quem você quer vender, se você é da iniciativa privada, ou para quem você quer oferecer uma política pública. E isso, né, desesperadoramente, a gente constata que não é o que vem acontecendo, pelo menos nesse exemplo dos parques aqui em São Paulo. Pois é, alguém me perguntou eu aqui, acho, né? Joff, que São Paulo precisa de novos governos, né? Porque não é possível você privatizar parques públicos. Pois tem alguém perguntando como é possível privatizar um espaço público. Pois é, em detrimento... Eles fizeram, né, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, eles fizeram uma concessão para uma empresa que tem a concessão agora de 5 parques. Então, todas as atividades públicas que ocorriam nos parques, e eu posso falar muito do Parque da Água Branca, porque eu moro bem aqui perto, era onde eu costumava caminhar e andar e tal, você tinha lá o baile da terceira idade, você tinha vários cursos para a população de baixa renda, curso de cabeleireiro, curso de costura, você tinha inúmeras atividades de leitura para as crianças, você tinha uma convivência, né, porque esse parque ele foi a fazenda do Matarazzo, então ele tinha lá galinhas, bichos, e então você tinha essa convivência com as crianças. Isso acabou? Tudo acabou. Puxa. Tudo acabou, hoje ele está entregue à iniciativa privada. E o que a iniciativa privada faz? Ela botou uma churrascaria lá, uma churrascaria que 90% das pessoas que frequentavam o parque, evidentemente, não podem sentar naquelas mesas, atraindo um outro público. Ela colocou o teatro foi entregue a uma escola privada de idiomas, que faz ali atividades privadas, só para os alunos. Enfim, todos os imóveis que tem dentro desse parque, né, que é a Casa do Caboclo, imóveis que eram originais da fazenda, eles se transformaram em algo da iniciativa privada. Então, você não tem mais uma alimentação mais barata, né? E não é mais um espaço friendly para esses idosos de baixa renda que moram ali na região. Sim. E que usavam muito o parque, né? E hoje a gente vai lá, a gente vê um ou outro, mas não é mais aquilo que era antes, né? Então, isso é uma política totalmente perversa para a população idosa de baixa renda, porque vai aumentar a solidão dessas pessoas idosas. Quando eu estava durante a pandemia, né, eu cheguei a fazer, porque eu sou jornalista, fui comentarista de longevidade, de assuntos do envelhecimento no programa Bem-Estar, né, da TV Globo, e eu fui lá fazer exatamente essa matéria e conversei com várias idosas e idosos que frequentavam aquele baile. E eles estavam desesperados, porque era a única atividade que eles tinham, né? Você precisa ver, elas vão todas arrumadas, né? Os senhores também, com sapato bicolor, aquela coisa toda, aquele clima, né, de uma confraternização, de uma convivência que é vital para a qualidade de vida das pessoas idosas nas grandes cidades. E as pessoas não relacionam isso com a escolha política, né? É engraçado isso. Elas
Elas acham que não passa por aí. Aí eu não posso, né? Aqui vou difícil ficar responder. na minha. É difícil responder, porque a gente só vai ver isso, eu acredito, no resultado da eleição. No resultado, Né? se as Agora, pessoas vão se revoltar ou não. se elas, né, têm essa percepção. Ô, Jofe, a gente estava comparando aí a questão fora do Brasil, né? Como se falou que esses países mais desenvolvidos se desenvolveram, ficaram ricos para depois envelhecer, e o Brasil ao contrário. Mas, no entanto, eles sofrem da mesma forma. Existe também, você pode fazer uma comparação, talvez, que no Brasil a gente, quando né, geralmente tem ali um afeto e uma decisão de cuidar, sem dúvida alguma. Ninguém, em várias famílias, não tem um filho que pense, não, vou abandonar minha mãe ou meu pai, não vou cuidar. Mas, por outro lado, outro dia eu não me lembro nem com quem que eu fiz a entrevista, que dizia o seguinte, que os maus tratos contra idosos, a maior parte acontece dentro de casa. Sim. Assim como você sabe que os abusos também de crianças também acontecem na família mais próxima, né? Existe assim, a nossa Constituição, esse problema do familismo, né, que é bem estudado pela gente e principalmente há muitos anos pela professora Gita Grindebert, com quem eu trabalho, é um desdobramento de uma cultura, né? Essa cultura que a gente citou aqui, de uma sociedade patriarcal, que todo mundo vai cuidar, a mulher vai ter sempre a mulher para cuidar, né? Então, hoje, esse é a principal mudança, já não tem mais a mulher para cuidar, ou seja, porque ela está inserida no mercado de trabalho, precisa trabalhar, a família depende da renda dela, né? Mesmo que seja um casal, depende da renda dos dois. Sim. E você não tem mais em quantitativo, né? Então, já estamos vivendo os efeitos de um tempo que você passou a ter menos filhos, né? Então, não tem também um quantitativo de mulheres para seguir essa tradição aí. Agora, a outra questão, ela é normativa. A Constituição nossa, ela é extremamente familista. Ela delega, né, ela nem chama de cuidado, né, ela chama de amparo, o amparo às pessoas idosas, preferencialmente nos lares, né, e pela família, o Estado e a sociedade. Ora, o Estado, com a política de austeridade fiscal, com o período neoliberal, ele abandonou completamente aqui e em toda parte do mundo. Por isso que não interessa se o país está rico. O que interessa é que nós todos estamos envelhecendo sob uma economia financiarizada, uma economia sob a hegemonia da finança. Então, isso é completamente diferente do passado. Então, agora, hoje, Regina, o que acontece também? A gente vê não só essa violência que é muito grande contra as pessoas idosas e que vem crescendo. Então, nós estamos assistindo uma mudança nessa cultura ou nesta idealização que o Brasil tem de que ele cuida dos seus idosos, que a família cuida, que os filhos cuidam. Nós estamos em plena transição, porque isso está entrando numa tensão, seja a tensão porque é o filho único, seja porque são só dois, ou seja porque a mulher está com outro papel e com outra visão do seu papel na sociedade. Então, ela também não aceita mais, né? E no meu documentário que você citou, tem um caso que é exatamente esse, né? O filhão está lá, não, eu venho aqui e tal, mas fica tudo nas costas da filha. Né? Então, só que isso está em processo de mudança no Brasil. A gente não vê mais, basta você ver o número de violência contra as pessoas idosas, e a Gita já denunciava isso lá na década de 90, né, no livro dela, A Reinvenção da Velhice, que venceu o Prêmio Jabuti, inclusive naquele ano, e tem piorado. E
a gente constata isso como? Com uma maior demanda na delegacia da pessoa idosa, uma maior demanda na Defensoria Pública da Pessoa Idosa, né, no Ministério Público da Pessoa Idosa. Então, a gente está assistindo, nós que estudamos e estamos mais no nosso dia a dia debruçados sobre esses dados e nos congressos, nos seminários, nós já nos ligamos nessa percepção. Olha, o Brasil não está sendo mais esse país que é tudo família, todo mundo cuida, tudo, né? Não, nós estamos, claro que, né, tem a grande maioria das famílias ainda hoje é solidária com as pessoas idosas, mas nós estamos numa transição. Isso a gente constata muito claramente que não é mais assim. Então, por isso é que nós vamos ter que dar respostas institucionais, respostas do Estado, porque também modelos dos residenciais para idosos, né, como a gente já denunciou, eu e a Gita Debert, eles estão sendo engolfados pela lógica da finança com a atuação de fundos de private equity. Então, isso também muda tudo na prestação de serviço, na qualidade de serviço. Isso também é um fenômeno mundial, né? A financiarização do cuidado. E, então, tudo você coloca no modelo de exploração de lucro maximizado. Não é aquele... Né, me pergunta, mas qual é a diferença da financiarização e da mercantilização de tudo? Né? Como Marx diz, tudo vai virar mercadoria. Né? Porque você tinha, né, teoricamente, a produção de uma mercadoria ou uma transformação de tudo em mercadoria para que você vendesse, obtivesse aquele lucro e num ritmo determinado antes da tecnologia, antes da internet, antes do fluxo de capitais pela onda digital. Hoje, a financiarização ela permite, né, o que ela mudou? Ela trouxe inúmeros produtos financeiros para antecipar o lucro futuro. Né? Então, ela é um processo de antecipação do lucro futuro. Ora, isso só pode se dar com uma maior exploração do trabalho. Então, isso é incompatível com uma área do cuidado, onde o trabalho ainda é intenso, porque não tem um robô que troca fraldas. Sim, claro. Então, ali é um ser humano que precisa estar ali com a pessoa, com a criança. Né? Então, é disso que nós estamos falando e tratando. E eu acho que vai ter uma grande transformação da sociedade Mas brasileira. isso cria também um desinteresse, né? Porque não é possível passar para um robô. Né? Tem que estimular o trabalho do ser humano. Não é um pouco a tendência que está acontecendo hoje. Mas ao mesmo tempo, Joff, você falou no começo nas leis, né? Que o Brasil tem leis. Por exemplo, eu acho, não sei se é em todas as cidades do Brasil, mas no Rio de Janeiro é assim, essa coisa de você ter o idoso não pagar o transporte, né? Pode andar em qualquer transporte, em ônibus, trem, metrô, que não paga. E eu conheço estrangeiros que chegam aqui, pessoas mais velhas que ficam encantados. Isso não existe nos outros lugares. Então, existe as leis, algumas leis existem, né? Algumas assim, que saíram do papel. Essa é uma lei que saiu do papel. Saíram do papel. Está na Constituição, né? A gratuidade do transporte para a pessoa idosa está na Constituição. Agora, eu tinha uma curiosidade, e antes a gente já tem 3 minutinhos, a gente está precisando sempre acordar. Com esse novo sistema, a gente tem que acabar o programa muito na hora. Mas eu queria que eu tinha uma curiosidade de saber esse teu curso de gerontologia na USP. Quem é que tipo de pessoa, qual é o perfil das pessoas que se esse curso? O que é, não sei assim, tecnicamente, mas... Não, a procura não é tão grande, né? O que mostra também essa dificuldade dessa conscientização, e eu falo isso no livro, que eu tenho um capítulo que eu falo exatamente disso, né? Todos seremos gerontólogos, né? O título do capítulo. Mas, assim, o gerontólogo, a gerontóloga, porque a grande maioria é mulher, ela é uma profissional
que ela aprende, né, é ensinado na graduação em gerontologia, a fazer uma gestão do envelhecimento. Que gestão é essa? Pode ser no setor público, pode ser no setor privado, pode ser em empresas. Então, nós temos egressas que trabalham em várias empresas que lidam com envelhecimento, temos egressos no setor público. Enfim, ela vai ter um aprendizado seguindo uma linha que o envelhecimento é um processo biopsicossocial. Então, nós temos as professoras que são da área biológica, ou de saúde, melhor dizendo, né? Que vão ensinar as questões do envelhecimento do lado da saúde, as questões psicológicas, e nós temos a questão social, que é onde eu me incluo. Então, tem a professora de Direito, tem a professora de Arquitetura, tem eu como professor de Economia, tem, enfim, antropóloga. Então, você tem um ensino interdisciplinar, né? Porque a gerontologia é considerada uma área interdisciplinar pela CAPES. Então, é esse o que ele aprende. É diferente do geriatra, tá, pessoal? O geriatra é o médico que vai se especializar nas pessoas idosas. Então, as pessoas confundem muito essas duas áreas. Muito interessante. A gente chegou no final aqui, Joff, infelizmente. Tá bom. Você vai ter que voltar muitas vezes aqui no nosso programa, porque esse assunto... Que bom. Você, aliás, deveria ser o consultor do nosso programa. Claro. Não, estou à disposição e muito obrigado aí pelo espaço. Tá ótimo. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a todos que acompanharam aqui com a maior atenção e muito interessados na sua fala. E obrigado. Boa sorte para o seu livro. E nós vamos te chamar de novo aqui, Joffre. Muito obrigada. Tá bom. Beijo. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Um beijo. Tchau. Beijo.